com a apresentação de um assunto correlato à área de máquinas e acionamentos, muitas vezes um assunto novo para justificar a nossa visita, não é uma repetição da teoria somente. A gente pega o material da teoria, complementa com mais conhecimento e aí a gente implementa a prática, tá? Para observar no equipamento real, né, ou para explorar no equipamento real, os fenômenos físicos que foram abordados. E aí a gente tem um complemento de aprendizado, tá? E mais, obviamente, aprendizados novos também pelo acesso ao equipamento, né? Como procedimentos de segurança, como fazer uma conexão, como decapar um fio, tá? Tem muita gente que chega ao laboratório sem ter tido a oportunidade de decapar um fio na vida. Então a gente faz lá, né? Faz o isolamento. Então isso tudo é agregado, né? Com a prática. E nós vamos ter que deixar para outro momento. Não vai ter como fazer aqui. Por outro lado, o laboratório também ele tem pouco espaço, né, pouco tempo para simulações computacionais. E aí, nessa disciplina que a gente está fazendo, é a primeira vez que eu leciono laboratório à distância, então nós vamos abusar de simulação computacional. Tá? Vai ser bem fortalecido nesse conhecimento. Ok? Bom, então, aqui é só um contexto, tá, da nossa da estrutura do curso, estou pontuando fortalezas e fraquezas, né, dessa nova estrutura, tá? Não são só pontos fracos, tem alguns pontos fortes também, e eu queria começar com vocês o primeiro módulo. O primeiro módulo, ele trata de dados de placa de motores elétricos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Essa modalidade online, pessoal, quando vocês quiserem perguntar, vocês só me chamam aqui no áudio, tá? Faz igual na sala de aula mesmo. Então, nesse módulo aqui, eu queria ensiná-los sobre os dados de placa de máquinas de indução trifásicas. Então, eu vou apresentar para vocês, né, como se interpreta um dado de placa de uma máquina elétrica. E geralmente, a apresentação que a gente tem ao motor é pela sua placa, tá? Essa placa é uma plaquinha mesmo, ela vem na lateral do motor, tá? Por exemplo, aqui, ó, você vai identificar, né, facilmente a placa na carcaça da máquina, e ela te traz uma série de informações correlatas ao ponto nominal de trabalho da máquina. Tá? Então, o ponto nominal é um ponto especial, um ponto de trabalho especial, em que o fabricante te garante que a máquina pode operar, né, durante 24 horas por dia, e em todo o seu período de vida útil, sem queimar, né, com máxima eficiência e máximo fator de potência. Tá? Só um minutinho, por favor. Minha cadela pegou uma folha de coqueiro, ela vai quebrar o vidro aqui da casa com a folha de coqueiro. Só um segundo.
Desculpa, vamos retornar aqui. A cadela pegou uma folha de coqueiro aqui e deu uma porrada numa folha de vidro da casa aqui de quase 3 metros de altura. Eu achei que ia quebrar e não estava parando. Bom, então seguindo, a gente vai identificar, né, a placa, ela contém os dados nominais da máquina, tá? E esses dados nominais vão te permitir fazer uma série de avaliações rápidas, tá? Sobre, por exemplo, o fato da máquina estar ou não operando em sobrecarga, tá? Para saber se alguém colocou carga mecânica excessiva no eixo, qual tensão de alimentação essa máquina pode receber, como fechar os terminais das bobinas das 3 fases para que ela não queime, qual que é a velocidade nominal dela, tá? Qual o fator de potência nominal, qual a eficiência nominal. Tá? Então, são todas informações que você consegue extrair, né, a partir da placa da máquina. Tá? E algumas delas, por exemplo, já te dão orientações, né, sobre manutenção, já te dão pistas, né, sobre eventuais problemas que você está pesquisando em uma manutenção. Tá? Se, por exemplo, você olha a tensão nominal dela, ela está em 440 volts pela placa. A placa indica que é uma máquina que tem que ser alimentada em 440 volts para operação nominal, né? E você olha o motor não está conseguindo tracionar uma carga que ele tipicamente traciona. Você não está vendo nada, nada diferente, simplesmente ele não consegue tracionar a carga. Se você olha para a placa, vê que ela tem uma tensão de 440 volts e mede a tensão fase-fase e não deu 440 volts, tá? Até a margem da CEMIG é 440 mais ou menos 15%, tá? Então está abaixo de 15, de 440 menos 15%, você já sabe que ela não desenvolve o torque esperado, porque a tensão de alimentação está baixa. Ok? Então, assim, são informações que te permitem tirar conclusões mais rápidas sobre a máquina e te direcionar nas análises que você precise fazer. Tá? Então, convém a gente parar isso aqui, parar um momento aqui, estudar, saber interpretar os dados de placa. Inicialmente, pessoal, até falando assim, né, você vai ver a placa na carcaça do motor, tá? Até antes de eu mergulhar nos aspectos físicos da placa, eu queria comentar sobre a apresentação até do motor, tá? Então, só dar um passinho para trás, né? O que você vai ver aqui na carcaça do motor, tá? Você vai ver alguma coisa parecida com o que eu estou mostrando na tela, tá? A carcaça, ela tem aletas, tá? Geralmente para máquinas de corrente alternada, você vai ver aletas. Para máquinas de corrente contínua, é normal você ver a carcaça lisa, tá? Isso porque na máquina de corrente contínua, o circuito elétrico que produz a maior parte do calor da máquina está no rotor. Então, não adianta colocar aletas na carcaça para aumentar a área de contato da carcaça do estator com o ambiente, porque o calor não chega, ele não vai ser dissipado por ali. Tá? No caso da máquina de indução, o circuito que produz a maior parte da potência térmica da máquina está no estator. Então, a gente consegue aumentar a área de contato desse estator com o ambiente sem aumentar demais o volume da máquina, fazendo essas aletas aqui de ventilação na carcaça. Tá? Além das aletas, né, então as aletas facilitam a troca térmica e tem um ventilador também. Geralmente na segunda ponta de eixo você vai ver uma tampa aqui com uma gradinha, né, e um ventilador. Tá? Vai ser essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui, ó. Tá bom? E aí o ventilador ele vai coletar ar do ambiente
e jogar aqui nas aletas de ventilação para promover o facilitar, né, a dissipação da potência térmica da máquina para a atmosfera. Tá? Bom, você vai ter, né, uma ponta de eixo para conexão com a carga mecânica, né? Óbvio, tem que ter, né? A máquina só existe para tracionar a carga, então nós precisamos ter essa ponta de eixo aqui, tá? A maior parte dos motores apresenta uma chaveta. Essa chaveta aqui é usada, né, para conexão com um acoplamento, né? E esse acoplamento recebe na sua outra extremidade o eixo da carga mecânica, ou do manipulador mecânico dessa carga, ou da transmissão mecânica, tá? A gente vai ver aqui uma caixa de ligação. Então, aqui que a gente conecta a máquina com os cabos do alimentador elétrico externo a ela. Tá? Então, tem essa caixa de ligação. Quando a gente compra a máquina, você especifica de que lado você quer a caixa. Tá? Então, olhando para a ponta de eixo que vai alimentar a carga de frente, você pode pedir a caixa de ligação à esquerda, no topo ou à direita. Tá? Essa máquina aqui, por exemplo, está com a caixa de ligação no topo. Tá? E aí vai depender, né, do ponto de instalação delas. Tá? Tem máquina, por exemplo, que tem restrição de espaço aqui na lateral. E aí, se a caixa de ligação for à direita ou à esquerda, você não consegue instalar no ponto que você quer. Algumas máquinas, pessoal, têm fixação por pés, então você vai ver até nos desenhos que eu faço em teoria de máquinas, né, que a gente trabalha juntos, no curso de integração e tal, eu desenho com os pés, tá? É só uma representação. Tem máquinas conectadas pela flange, tipo a cara da máquina, entre aspas, tá? Então, geralmente você vai ver em conjuntos motobomba, é muito comum a conexão da máquina elétrica com a bomba ser por flange. Tá? Então, uma possível forma de apresentação da máquina. Então, essa é a estrutura que você vê, né, ao ter o contato com o equipamento, tá? Por dentro, né, se fazer um corte aqui, você tem um rotor da máquina, rolamentos, né, aqui você tem rolamento apoiando a máquina em um dos mancais, e na outra ponta de eixo o rolamento apoiando a máquina em outro mancal, tá? Aqui são os enrolamentos do estator, né, são os condutores que, ao ser percorridos por corrente elétrica, vão operar como fontes criadoras de ímã, ou fontes de força magnetomotriz, né, e criar o campo girante. Isso aqui está no interior dela, a gente não vai ver, tá? Assim, quando você tem contato com a máquina, tá? Então, essa é a apresentação do equipamento. Se você pegar um equipamento, ele vai ter diferentes comprimentos e diâmetros de acordo com a potência do equipamento e a carcaça. Tá? Você escolhe, a carcaça é normatizada, tá? A carcaça, a norma especifica a altura, né? Quando você fala de uma determinada carcaça, tá? Por exemplo, M132, as carcaças são especificadas por códigos. Então, ao se especificar o código de uma carcaça, você já está dizendo, né, que você quer um motor que obedeça a norma, a NBR 7054, e ao obedecer a norma, ele vai ter uma série de medidas geométricas aqui já especificadas na norma. Tá? Então, se for um motor, um M132, você vai conseguir na norma qual que é a altura do centro da ponta de eixo até o chão, qual que é a distância entre os furos de fixação dos pés do motor, tá? Qual que é a extensão longitudinal da máquina, qual que é a extensão longitudinal da ponta de eixo da carga, tá? Qual é a altura da máquina,
ok? Então, são dados mecânicos, né, para você poder montar, né, efetivamente, se você remover, né, um motor VEG de uma instalação e instalar um motor Eberle, ou um motor ABB, motor GE, motor Siemens, né, se eles tiverem, se eles forem especificados com a mesma carcaça, você consegue tirar um motor e colocar o outro da mesma carcaça e conseguir a montagem mecânica adequada, tá? Bom, então, tendo. Só um ponto aqui também, né? Assim, que aqui a gente não está no laboratório para pegar, eles são bem pesados, tá? É um ponto contrário deles, tá? Então, assim, eu até apresento no curso de máquinas para vocês as vantagens e desvantagens de cada solução de tração que a gente tem na mecatrônica, né? E até comento com vocês, assim, se a gente comparar a máquina elétrica com um sistema hidráulico e uma máquina a combustão interna, tá? A máquina elétrica tem a vantagem de ser o sistema mais eficiente dentre os três, onde você vai usar melhor o dinheiro, o seu dinheiro, né, para pagar a fonte de potência primária. Ela te garante a melhor controlabilidade de torque, tá? Então, se você quiser controle de posicionamento de corpos, né, de uma maneira muito fina, com muita resolução, não tem solução melhor do que a máquina elétrica, tá? Porém, ela tem um ponto fraco que é o peso, tá? É a solução mais pesada de todas, tá? Isso é uma máquina aí de... tem na tabela da VEG, tá? Se eu não estiver enganado aqui, eu estou buscando um peso aqui de cabeça, eu não vou arriscar, mas você vai, assim, 10 quilos aqui é brincando, tá? Você vai pegar máquinas aí de poucos cavalos de potência, unidades de cavalos, tá? Um, dois, três cavalos, você já vai estar com 10 quilos de massa tranquilamente, tá? A rigor, 10 cavalos, você vai ter dificuldade para tirar do chão, tá? É muito pesada, ok? Bom, então, tendo sido apresentada a máquina, né? Eu queria fazer uma análise dos dados de placa. Tá? A máquina vem com uma plaquinha na carcaça dela, igual eu comentei, e é importante que você faça o aperto de mãos com a máquina pela placa. Sua apresentação ao motor é através da placa. Ou a apresentação do motor a você, tá bom? O que você vai ver na placa de um motor? Né? Primeira coisa, você tem que ver a placa. Em muitos locais ela está muito suja, tá? Pega poeira do ambiente de produção, tem que limpar, tá? E aí você vai ver, né, o fabricante, a família, né, daquele fabricante, tá? No caso aqui, por exemplo, a gente está com o motor da WEG. A WEG é uma empresa brasileira, é uma multinacional brasileira, tá? Que até a última informação que eu tive era a segunda maior fabricante de motores elétricos do mundo, situada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tá? A sigla VEG vem dos três criadores, Werner, Egon e Geraldo. Tá? Eles montaram aqui a VEG. Tá? Então, essa família é uma família de alto rendimento, né, chama Alto Rendimento Plus, então, sugerindo aí que eles vão abusar de uma eficiência muito alta. Tá? Bom, e aqui eles começam indicando, ó, esse símbolo aqui é de corrente alternada, né, 3, então é trifásico, uma máquina trifásica em corrente alternada, carcaça 132S. Como eu comentei, aqui o número da carcaça, o código da carcaça, traz consigo uma série de dimensões geométricas da máquina, tá? Aqui é data de fabricação e código do fabricante, tá? Aí ele indica, né, vai informar aqui para você, ó, é um motor de indução, tá? Em inglês, até é bom vocês saberem também, às vezes você pega uma máquina que foi importada, tá?
eles falam que a máquina em gaiola é uma máquina em gaiola de esquilo, tá? É o termo usado tecnicamente, tá? Em livros, inclusive, artigos, teses, tá? Squirrel cage, gaiola de esquilo, tá? Porque o rotor dela lembra mesmo uma gaiolinha de hamster, aquela gaiolinha que hamster fica correndo, tá? Então foi o apelidinho que deram para ela, por conta desse formato aqui, tá? Aqui fala a frequência nominal, 60 Hz. Existe diferença de país para país, né? E tem impacto, né? Se você coloca uma máquina que foi especificada em 60 Hz para operar em 50 Hz, ou o contrário, tá? Então, a rigor, a gente compra máquinas e aceita máquinas cuja frequência nominal é igual à frequência do país onde ela vai ser instalada, se ela tiver partida direta. Tá? Partida direta significa que você vai conectar a máquina diretamente à rede de energia, sem inversor de frequência. Então, vai ter a rede trifásica. A gente vai ter aqui alguma chave, né, trifásica, que vai ser acionada, e aí a gente vai alimentar as bobinas das 3 fases do motor. Vou começar a desenhar as bobinas aqui para a gente ter uma ideia melhor de conexões. Tá? Então, a partida direta é quando a gente, né, liga, conecta o estator da máquina diretamente na rede da energia. Tá? E o sinal da rede, ele é composto, né, um sinal trifásico, são 3 cossenoides de mesma amplitude, mesma frequência e 60 graus de defasamento angular entre si. E a gente não tem controle sobre a frequência do sinal da rede. Tá? Então, aqui, por exemplo, está a fase A. A fase B tem a mesma amplitude, é o mesmo valor de pico, a mesma frequência. Então, se o sinal da fase A faz 60 ciclos por segundo, o da fase B também faz, porém 120 graus de defasamento angular. Tá? Então, aqui está 0,90 graus, né, do ciclo da cossenoide. Aqui no meio é 180, 120 está aqui mais ou menos. Então, tudo que aconteceu com a fase A acontece na fase B depois. É isso que é o defasamento angular. Então, vai ter o sinal da fase B. Aqui. E o sinal da fase C está defasado da fase A de mais de 240 graus, né? Então, 180 está aqui, 270 está aqui, 240 está aqui. Então, tudo que aconteceu na fase A vai acontecer na C 240 graus depois. Tá? A gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? E aí, o número de ciclos por segundo é a frequência, ó. Aqui, por exemplo, o sinal da fase C, ele começa aqui, ó, o da fase A que seja, ó, e volta ao pico aqui. Depois ele volta ao pico aqui, ó. Ele faz isso no tempo 60 vezes por segundo, tá? E aí a informação da frequência nominal, né, está se referindo a essa característica dos sinais de alimentação, tá? Número de ciclos por segundo do sinal de tensão e, consequentemente, do sinal de corrente. Tem países no mundo que operam com 60 Hz, né? O Brasil, os Estados Unidos,
Ah, e tem países operando a 50 Hz, tá? A Europa, a China, e aqui na América do Sul, Paraguai. Eu sei que lá em Itaipu tem 24 turbinas, duas delas são para o Paraguai e elas geram a 50 Hz, ok? Então, essa informação aqui que é traduzida na frequência nominal. Categoria M é uma informação referente ao perfil da curva de torque. Tá? Então, eles conseguem alterar os parâmetros da máquina de tal forma a alterar o perfil da curva de torque também. Na teoria de máquinas, né, quando a gente desenvolveu o modelo e simulou a operação da máquina, nós caracterizamos o perfil da curva de torque por velocidade mecânica. Tá? E era mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui era mais ou menos o perfil da curva de torque. A categoria nos permite alterar esse perfil, tá? Então, você pode ter categoria N, categoria D ou categoria H. E as letras, elas se referem mais ou menos ao desenho que a curva de torque faz. Então, a máquina categoria D, por exemplo, é uma máquina que tem uma curva de torque com esse perfil aqui, ó, tá? Lembrando um pedacinho de um D. Então, qual que é a característica dela, o ponto forte dela? Torque de partida muito alto, tá? Porém, quando ela está em regime, tá para um dado nível de torque, depois que ela partiu, está operando em regime permanente. Para desenvolver esse nível de torque que eu marquei aqui, chamar de torque 1, tá? A máquina categoria D opera com um escorregamento muito elevado. O escorregamento é a diferença entre a velocidade mecânica e a velocidade do campo girante. E a gente viu, né, na teoria de máquinas que esse ponto de torque zero, tá, é exatamente o ponto aonde... Parece que tem alguém querendo entrar aqui. Bipou, pensei que tinha alguém querendo entrar. Então, voltando lá, esse ponto aqui que o torque é nulo é o ponto onde a velocidade mecânica é igual à velocidade do campo girante da máquina. Vamos pegar um corte de seção dela aqui, ó. Então, o estator. Aqui a gente está com o rotor dela. E a gente vai desenvolver o campo girante no estator, igual a gente viu na teoria de máquinas, né? Vai ser um ímã, polo norte, polo sul, que vai girar com uma frequência proporcional à velocidade do campo girante aqui, ela vai ser proporcional ao número de pares de polos vezes a frequência elétrica. Então, ela é proporcional à frequência de alimentação elétrica, tá? E a peça mecânica do rotor, ela vai girar com a sua velocidade mecânica aqui, ó. Para essa máquina desenvolver torque, tem que existir diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade mecânica. Por isso até o nome dela, máquina assíncrona, tá? Se esses dois elementos tiverem a mesma velocidade, você não vai conseguir observar fluxo magnético variável no tempo no rotor, tá? Porque o rotor, cada caminho fechado do rotor vai operar na mesma velocidade do campo girante. Vamos colocar aqui. Aqui está o rotor.
né? Até puxando lá das fotos, ó, o rotor ele é cheio de barras, tá vendo? Aqui, ó, essas barras, elas são curto-circuitadas, são barras curto-circuitadas, tá? No meio de um núcleo ferromagnético. Então, entre duas barras, você tem um caminho, um caminho fechado, né? Que encerra, que enlaça aqui a uma determinada superfície. Eu vou colocar esse caminho lá no desenho. Por exemplo, aqui a gente tem um caminho fechado, tá? E aí, moçada, o que vai acontecer, né? Imagina que, vou colocar o estator aqui por fora. Então, se você colocar um ímã girante nesse estator, né? Vai ser um sinal de fluxo magnético aqui. Polo norte, polo sul, tá? E aqui, ó, nesse caminho fechado, vão estar entrando linhas aqui desse polo sul, por exemplo. Se o ímã gira na mesma velocidade, tá? Vamos supor uma máquina de dois polos, tá? A velocidade do ímã vai ser igual à velocidade vai ser igual às frequências, ou igual à frequência do sinal de tensão e corrente. Então, se a velocidade do ímã for igual à velocidade mecânica da peça do rotor, esse caminho fechado que a gente destacou aqui, ó, não vai perceber variação de fluxo. Vai sempre ter as mesmas linhas de campo dentro dele. E aí, o que vai acontecer? Sem variação de fluxo magnético, você não vai ter tensão no rotor. A tensão no rotor vai ser a derivada do fluxo que chega nele pela primeira lei de Maxwell. Como esse fluxo não varia, a tensão do rotor vai ser zero. Sem tensão no rotor, você não tem corrente no rotor. E sem corrente no rotor, pela segunda lei de Maxwell, você não tem campo magnético. Então, você não cria o ímã do rotor, tá? Porque não tem corrente. E aí, se não tem o ímã do rotor, você não tem torque. Né? A máquina desenvolve torque pela atração de ímãs. Por isso que eu estava comentando que esse ponto aqui de torque zero é o ponto onde a velocidade mecânica é igual à velocidade do campo girante do estator. E aí, a gente mede o escorregamento, esse é um parâmetro nobre na máquina, que é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade mecânica. Tá? Então, na máquina de categoria D, você opera com escorregamento muito alto. Tá? Então, isso é uma desvantagem, porque ela vai produzir muito calor. Tá? Se essa diferença de velocidade aqui for muito alta, ou seja, o escorregamento, essa diferença tem um nome específico, mas de escorregamento. Então, se esse escorregamento é muito alto, as tensões são exageradas, a derivada de fluxo fica muito grande, as correntes são exageradas, e aí as perdas nas resistências do rotor também ficam elevadas, tá? Então, você produz muito calor no rotor, tá? Quando essa corrente circular na resistência do rotor aqui, o que não é bom. Isso, além de ser ruim para a máquina, é um claro sinal de que você está queimando dinheiro, tá? Que não é uma máquina térmica, isso é uma máquina para produção de trabalho mecânico, tá? Só que, né, você tem nessa máquina a vantagem de um alto torque de partida, tá? A máquina é categoria N, tá? Então é como se essa curva dela de torque aqui fosse um pedacinho de um N, o torque de partida é mais baixo e em regime ela opera com escorregamento bem mais baixo também. Então é pior para a partida, porém mais eficiente em termos energéticos em regime. E a categoria H é alguma coisa entre as duas, tá? Então não tem um torque de partida tão alto quanto a D, tá? Mas ela mais ou menos um H aqui assim, ó, tá? Então ela tem um torque de partida um pouco mais alto, porém ela opera com escorregamento também um pouquinho mais alto, tá?
Bom, um detalhe, né, moçada, com o inversor de frequência disponível, né, a gente varia esse sinal de tensão de alimentação aqui. Você pode pegar essa tensão da fase A e reduzir a amplitude dela, colocar numa frequência bem baixinha, mexer no defasamento angular à vontade, subir a frequência a hora que você quiser, com a amplitude que você quiser, cair de novo, subir a amplitude com a frequência baixa. Então, você escolhe a tensão que você vai colocar. E ao mexer na frequência, você vai mexendo nesse ponto aqui de torque zero. Então, você pode deslocar a curva de torque para diferentes frequências, até mantendo o torque de pico, tá? Então, com o inversor de frequência disponível, né, você pode fazer uma máquina categoria D operar quase igual uma categoria N, ou vice-versa, né? Assim, não, eu ia comprar uma máquina categoria D para ter alto torque de partida, que é a máquina verde. Se você tiver uma categoria N com inversor de frequência, você coloca você alimenta a máquina com a frequência adequada e puxa essa região da máquina aqui, ó, onde o torque está alto, lá para frente, ó. E aí você consegue quase que o mesmo nível de torque de uma categoria D, tá? Então, essa categoria ela é informada, mas assim, com o advento do inversor de frequência, vai já uns 20 anos, isso tem sido cada vez menos relevante, tá? Outra informação que vem na placa aqui é a potência nominal, tá? Então tá aqui, ó, quilowatts, né? E entre parênteses HP. Então o número sem parênteses é o quilowatt, né? Então uma máquina de 7,5 quilowatts ou 10 HP, tá? Essa informação, moçada, traduz a potência nominal, tá? Então ela não é a potência fixa de operação da máquina. Então, essa é uma informação importante que costuma causar dúvidas, tá? Então, você, estou com uma máquina de 10 cavalos. Ela vai sempre entregar 10 cavalos na ponta de eixo? Não, ela pode operar com infinitas potências, tá? A potência de 10 cavalos é uma potência especial, que ela vai aonde, né, o fabricante te garante que se você colocar uma carga que exija 10 cavalos, e quem escolhe a potência e o torque de operação é a carga, tá? Então, se você tem uma carga previamente conhecida e quer comprar um motor para aquela carga, e digamos que essa carga demande 10 cavalos de potência, tá? Então, se você comprar uma máquina elétrica também de 10 cavalos, né, você tem a garantia que essa máquina vai operar sem queimar durante toda a sua vida útil, com máxima eficiência e máximo fator de potência, ok? Agora, se você quiser, né, operar essa máquina alimentando uma carga de um cavalo, a máquina é de 10 cavalos, você quer colocar uma carga de um cavalo na ponta do eixo, não tem problema, ela vai tracionar a carga, ela não queima, só que ela não vai operar no ponto de máxima eficiência e nem de máximo fator de potência, né? E com o preço caro da energia, né, se a máquina não está com eficiência alta, você vai queimar, né, literalmente, pegar o seu dinheiro que você está pagando energia elétrica, a maior parte dele vai virar calor e ser dissipado para o ambiente. É bem apropriada essa expressão mesmo, queimar o dinheiro, você está queimando o seu dinheiro. Então, por exemplo, se a sua carga for uma carga de um cavalo, tá, vale a pena, é muito melhor tracioná-la com uma máquina de potência nominal, aqui de placa, de um cavalo, e não de 10, tá? Outro detalhe, né? Esse é um equipamento de conversão eletromecânica da energia. Esses 10 cavalos, né, de potência nominal se referem à potência nominal nos terminais elétricos ou na ponta de eixo mecânica. Sempre na ponta de eixo mecânica, tá? Então, essa já é a potência útil para operação em modo motor,
já na ponta de eixo mecânica. Tá? Então, nos terminais elétricos, a potência demandada do alimentador vai ser um pouquinho maior, porque a máquina não opera com 100% de eficiência. Um pedacinho, né, uma fração pequena da potência elétrica vai ser dissipada para o ambiente como calor e vai restar aqui 10 cavalos na ponta de eixo mecânica. Tá? Bom, eu fiz um comentário, né, pessoal, que a carga que escolhe a potência, tá? Então, eu queria desenvolver um pouquinho mais esse comentário, para deixar o meu recado mais claro, tá? Então, se a gente novamente traçar aqui, né, a curva de torque por velocidade, aqui é a curva do motor, da máquina elétrica, tá? A carga, né, ela, digamos que ela tem esse perfil aqui, por exemplo, a carga de um sistema de bombeamento, tá? Que a gente viu no curso de máquinas, que é uma carga quadrática. O torque dela varia com o quadrado da velocidade. Bom, a velocidade de operação, né, vai ser determinada quando o torque eletromagnético se igualar ao torque de carga, por segunda lei de Newton. Tá? Quando os dois torques se igualam, você não tem mais aceleração. Tá? Sem aceleração significa que a máquina vai operar com velocidade constante. Né? Nesse exemplo aqui, ó, em qualquer velocidade anterior àquela do ponto de encontro das duas curvas, o torque eletromagnético é sempre maior que o torque de carga. Ó. Então aqui a gente sempre tem torque de aceleração. Aí a velocidade vai aumentando, até chegar nesse ponto aqui, ó, o torque de aceleração vai caindo até zerar. Na hora que ele zera, você não tem mais aceleração. Não ter aceleração significa velocidade constante. Então, essa vai ser a velocidade de operação. Tá? Então, a característica da carga aqui, né, vai determinar para nós a velocidade de operação e o nível de torque eletromagnético também. Então, o torque que o motor vai desenvolver, torque eletromagnético de operação, vai ser igual ao torque que a carga impõe no eixo. Tá? Então, quem vai escolher o ponto de operação é a carga. Tá? E ao escolher o ponto de operação, a carga, então, está determinando qual torque que a máquina vai operar e qual velocidade. Então, de carona, ela vai determinar a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. O torque eletromagnético vezes a velocidade mecânica. Tá? Aí você fala assim, pô, mas e se essa carga variar? É ela mesma que vai escolher o ponto de operação? Tá? Se, por exemplo, se tiver um sistema hidráulico e você alterou a composição do circuito hidráulico, tá? Alterou válvulas, por exemplo, removeu cargas, tá? Ou, enfim, né, fechou válvulas, alguma manobra, e você altera a curva de torque da carga. Tá? Se você, por exemplo, alterou a curva de torque de carga, aumentando nessa velocidade o nível de torque da carga, o que vai acontecer aqui? Ó? A carga vai estar operando nesse ponto, o motor vai estar operando nesse. Então, o torque da carga está maior do que o torque do motor. Então, vai haver torque de aceleração, e ele vai ser negativo. A máquina vai frenar, tá? Uma vez que o torque da máquina está menor que o da carga. Né? Frenar significa o quê? Reduzir a velocidade. Então, a máquina vai reduzir, né, a sua velocidade de operação
e vai passar por esses pontos da curva. Né, velocidades cada vez menores, a velocidade decresce aqui para a esquerda, né? Então, ela vai passando nesses pontos, subindo seu torque até ele empatar com o torque da carga de novo. Então, a carga subiu, naturalmente o torque da máquina vai subir também, o torque eletromagnético. Tá? Se a carga descer, vai ter o mesmo efeito. Tá? Só que aí, se o torque da carga ficar menor, a gente vai observar aqui um torque de aceleração positivo, né? Se o torque eletromagnético fica maior que o da carga, por exemplo, a gente fez uma manobra no circuito hidráulico, o torque da carga caiu, tá? A máquina continua operando nesse ponto, a velocidade mecânica não varia bruscamente, a dinâmica dela é um pouquinho mais lenta, tá? Porque está associada a massas elevadas do rotor, né? Corpos grandes, então a dinâmica é lenta. Então, no momento que você varia a carga, a velocidade quase que não varia, né? A dinâmica da velocidade é mais lenta, a carga passa a operar com esse nível de torque aqui, enquanto o motor está nesse nível de torque aqui. Então, tem diferença entre o torque do motor e o torque da carga, sendo que o torque do motor é maior que o da carga. Então, a diferença entre os dois caracteriza um torque eletromagnético, desculpa, um torque de aceleração positivo. Torque de aceleração positiva significa o quê? A própria aceleração é positiva. O que significa o quê? Aumentar a velocidade. Agora, se você aumenta a velocidade, quais pontos a máquina vai passar a operar? Cresceu a velocidade, ó, ela opera nesse torque menor aqui, depois você cresce mais um pouquinho, ela vai operar nesse torque menor aqui, empatando com o torque da carga. Então, o que a gente está vendo? A carga cresce, o torque da máquina cresce, a carga decresce, o torque eletromagnético acompanha e decresce também, e o eixo não trava, ela continua em operação, tá? Então, essa é uma propriedade, né, que nos diz o seguinte, quem vai escolher o ponto de operação da máquina elétrica é a carga, tá? E ela é justificada, né, por essa explicação que eu fiz na curva aqui, e que é caracterizada por um comportamento chamado, né, de capacidade de rejeição de carga. Então, a máquina tem capacidade de rejeição de carga. A carga, ela consegue acompanhar, ela consegue fazer com que o seu torque acompanhe o torque da carga. Tá bom? Então, por isso, né, que quando a gente vê aqui na placa de um motor a potência, tá? Você não está vendo um valor fixo de potência que ela vai te entregar garantidamente e sempre, tá? Quem vai escolher a potência de operação é a carga. Aqui na placa só está te dando a informação de um valor de potência especial, né? Que se você tiver, se a sua carga fizer com que a sua máquina opere nesse ponto especial, o fabricante te garante que a máquina não queima durante toda a sua vida útil, e que ela vai operar com máxima eficiência e máximo fator de potência. Tá? Então, essa é chamada potência nominal. Lá na curva de torque, tá? Você pode destacar o ponto nominal, tem um ponto nominal de torque e de potência também. Tá? Então, aqui está a curva de torque. Esse ponto especial aqui, ó, digamos esse aqui, é o ponto de torque eletromagnético nominal. Tem infinitos possíveis torques. Tá? A placa nos informa sobre um deles, que é o ponto nominal. É um torque eletromagnético nominal, caracterizado em uma velocidade mecânica também nominal. E a gente pode traçar a curva da potência, né? A potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico é o produto do torque pela velocidade aqui, né? Então, a potência tem mais ou menos essa característica aqui, ó. O primeiro ponto dela é zero,
O torque não é nulo, mas na velocidade nula a potência é nula. E o último ponto também vai ter que ter potência nula, né? Porque a velocidade já não é zero, mas o torque é zero. Então, a curva de potência ela é mais ou menos assim, ó, tá? E aí tem também a potência nominal, vai ser atingida na velocidade mecânica nominal. Os pontos nominais acontecem todos simultaneamente, tá? Então, aqui essa é a potência nominal. Como eu falei, a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, na condição de máxima eficiência, máximo fator de potência, e com a garantia de que a máquina não vai queimar, né, durante a sua vida útil, e se você também não prejudicar o circuito de ventilação dela, de resfriamento. Ok? Então, esse é o outro dado de placa que a gente tem aqui, a potência. Aqui do lado tem a velocidade mecânica nominal, tá? Vem em RPM, ou quantas por minuto, minuto a menos um, né? A unidade aqui, quantas vezes por minuto, tá? Eu nunca vi ninguém usar minuto a menos um, a não ser placa do motor, tá? É RPM. Mas toda a placa vem isso, minuto a menos um. 1760. Então, aqui é uma máquina com certeza de quatro polos. Tá? A gente viu na teoria de campos girantes lá que a velocidade do campo girante vai ser dada pelo número de pares de polos vezes a frequência elétrica. Tá? Então, essa é a velocidade do campo girante. A velocidade mecânica, ela é diferente da velocidade do campo girante, mais próxima, tá? Então, o que a gente até viu no curso de máquina, né? Se você tiver uma máquina de dois polos, tá, com uma frequência de 60 Hz, ou seja, você vai ter um campo girante que faz 60 ciclos num segundo, ou 3.600 rotações no minuto. Tá? Então, velocidades mecânicas, né, velocidades mecânicas nominais próximas a 3.600, um pouquinho menores, indicariam máquinas de dois polos. Tá? Você teria alguma coisa aqui, por exemplo, 3.580 RPM. Tá? Na nossa análise, lá na nossa placa, nós estamos com a máquina de 1.760 RPM. Tá? Com certeza é uma máquina de quatro polos. Tá? Porque quando você aumenta o número de polos, deixa eu até fazer uma errata aqui, ó, 2 sobre P, estou colocando P sobre 2 ao contrário. Se aumenta o número de polos, você vai reduzir a velocidade do campo girante. Então, vai girar 1.800 RPM. Como a máquina é assíncrona, a velocidade mecânica tem que ser diferente da velocidade do campo girante para ter torque, e ali a gente está falando do ponto nominal, que é um ponto que ela produz torque, tá? Então vai ter que ser diferente, um pouquinho menor. Então, com certeza é uma de quatro polos, tá? Se fosse uma de seis polos, estava aqui a 1.200 RPM, tá? E aí, 1.760 não pode ser uma velocidade nominal de uma máquina de dois polos, de seis polos, tem que ser alguma coisa menor, sei lá, 1.150, tá? Então, olhando a velocidade da máquina, você já sabe, a velocidade nominal, você já sabe quantos polos ela tem, tá? Então, tá aqui 1.760 RPM. A faixa, pessoal, de possíveis velocidades à partida direta é curtinha, tá? Mas é bom saber também. Aqui, ó, nessa curva vermelha, que é a curva do torque, tá? A gente tem esse ponto aqui, onde esse eixo é da velocidade mecânica, né? Então, esse ponto aqui, onde o torque é zero, é o ponto de velocidade síncrona, né? Como eu expliquei, é o ponto onde você não consegue variação de fluxo magnético no rotor. Tá? Então, numa máquina de quatro polos, é um ponto de 1.800 RPM. Tá? Esse ponto aqui
é o ponto da velocidade, correlato, né, à velocidade nominal, 1760 RPM, tá? Então, a velocidade nominal, que é a que aparece aqui na placa, tá? Ela corresponde a um ponto onde a máquina desenvolve torque, que é o torque nominal, tá? Então, é um pouquinho mais baixo. E a máquina vai operar de modo estável para a maior parte das cargas entre a velocidade síncrona e a velocidade do torque de pico, que é a velocidade correlata a esse ponto que eu marquei, tá? E essa faixa é bem estreita, tá? Geralmente, entre o torque zero e o torque de pico, tá? Você vai ter uma diferença aqui de 4, 5, 7% da faixa inteira de velocidades, tá? Então, essa faixa aqui inteira, tá? Por vezes vai dar, quando muito aqui, ó, 7% dos 1.800 RPM, tá? 180 menos 54, não é isso? 3%. Para dar os 7%. Então, vai dar 126 RPM. Então, 1.800 menos 126, 1.674 RPM. Tá? Então, o torque, ele varia de 0 até, tipicamente aqui vai dar 3 vezes, 2,7 vezes o torque nominal. Tá? Então, de 0 até 200% maior do que o torque nominal. E a velocidade, nessa outra faixa aqui, ó, tá, o torque a gente está olhando no eixo Y, ele varia bastante. A velocidade, que está no eixo X, varia pouco. Tá? Então, a faixa de excursão da velocidade é bem curtinha. Tá? E geralmente a máquina só opera de forma estável nessa região, entre o pico de torque e o torque zero. Ok? Em outras faixas aqui fora dessa faixa, tá? Se você subir o torque da carga, potencialmente a máquina vai travar o eixo. Né? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Digamos que você tenha um içamento, tá? Por exemplo, com esse nível de torque de carga. Se você subir o torque de carga, tá? Digamos que a máquina está operando aqui nesse ponto, está nessa região instável de operação. Se você subir o torque de carga, o que vai acontecer? Nessa velocidade de operação, tá? O torque eletromagnético está na curva vermelha, o torque de carga subiu. Então, por segunda lei de Newton, o sistema tem que frenar. Aí a velocidade começa a cair. Só que na hora que a velocidade começa a cair, o torque vai ficando, o torque da máquina, que é o da curva vermelha, vai ficando cada vez menor. Ele nunca mais empata aqui com o torque da carga, que está cá em cima, ó. Tá? O eixo vai travar. Ela vai, né, reduzir sua velocidade até travar o eixo ou até inverter o sentido de rotação. Por exemplo, você tem um içamento, estava subindo, ele para e começa a despencar. Tá? Então, essa região, para muitas cargas, do pico de torque para trás, é uma região instável de operação. Ou seja, a carga varia qualquer tantinho, qualquer quantidade, e a máquina não consegue fazer rejeição de carga. Tá? Daqui para frente, do pico de torque para frente, para a maior parte das cargas, é uma região estável. Tá? Porque ela promove aquele efeito que nós comentamos, da rejeição de carga. Igual aqui, ó, a carga estava aqui nesse nível, com esse ponto de operação. Se ela sobe, se a carga sobe para cá, né, momentaneamente a carga fica com mais torque do que a máquina, que é a curva vermelha. A máquina começa, né, o eixo começa a frenar. Só que na hora que ele frena e a velocidade reduz,
torque eletromagnético sobe de novo, tá? E empata com torque de carga novamente, sem travar o eixo, ok? Então, essa análise mostra para a gente o quê? Que do pico de torque para frente, tá, você consegue acomodar variações de carga de uma maneira muito tranquila. A máquina não vai frenar, tá? Você consegue ter o efeito da rejeição de carga. Então, se uma máquina está operando, quase 100% de certeza que ela está dessa região para frente, desse pico de torque para frente, tá? Que é o finalzinho aqui da curva de torque. E esse finalzinho da curva de torque, ele é caracterizado por uma faixa muito curtinha de velocidades. Tá bom? Então é só para a gente ter essa consciência aqui. Tá? Tem alguns estudos que você não tem como medir a velocidade, você não tem como, você não tem nenhum dado de operação, né, nem dado elétrico, nem o circuito dela para simular. Então, se você chutar uma velocidade de operação, o pior chute que você der, você vai estar errando no máximo 7%. Tá? Que ela vai ter que estar dentro de uma faixa que é só de 7% da faixa de velocidades possíveis de operação. Ok? Bom, a outra informação aqui, ó, esse FS, fator de serviço, né, 1.15. Então, esse é um multiplicador que você pode aplicar a potência nominal para caracterizar uma operação, a capacidade da máquina de operar em sobrecarga. Tá? Então, se o fator de serviço dela é de 1.0, então o fabricante garante, né, operação sem queima acelerada, né, sem envelhecimento exagerado do verniz isolante, com cargas, né, acionando cargas de até 10 cavalos. Se o fator de serviço é 1.15, você pode acionar cargas de 10 vezes 1.15. Tá? Então, você vai poder acionar cargas de 11 aproximadamente aqui 11 cavalos, né? Aqui, 15% maior, tá? Então, 11,5 cavalos, tá? E aí, ela consegue, tem algumas máquinas que recebem um reforço no verniz isolante, tá? Que recobre as bobinas do estator, ou mesmo, né, uma carcaça um pouquinho maior, com mais capacidade de resfriamento, e aí você consegue acomodar potências maiores também, tá bom? Às vezes o local que você vai instalar a máquina tem restrição de espaço, você precisa operar por longos intervalos de tempo com uma potência maior, sem aumentar a carcaça. E aí vale a pena, nesse contexto, né, manter a carcaça que acomoda a sua montagem, porém comprar a máquina com um fator de serviço um pouco maior para conseguir comportar, né, a maior potência desenvolvida. A outra informação aqui é a classe de isolação da máquina. Tá? Então, é uma letra, né, B, F, né, E, e essa classe de isolação diz qual é a elevação de temperatura que a máquina suporta além de 40 graus Celsius. Tá? Então, no caso aqui, ó, a máquina categoria B, o fabricante fala, né, tudo que ele está colocando aqui é seguindo a NBR 7094. Tá? Então, uma máquina categoria B, ela vai suportar uma elevação de temperatura, não me falha a memória, de 80 graus, né? 80 graus Celsius, 80 Kelvin, tá? 1 Celsius é igual a 1 Kelvin, tá? E é uma elevação, então considera-se que o ambiente vai estar a 40 graus e você pode operar a máquina até 40 mais 80 graus no seu ponto mais quente, tá? Que é o quê? 120 graus, então.
Qual que seria o ponto mais quente? O ponto mais quente, geralmente, é aqui na ponta de eixo, próximo do mancal, tá? Porque aqui você tem duas fontes de produção de potência térmica. Tanto as bobinas do estator, né, que vão produzir potência térmica por efeito Joule, RI ao quadrado. Aqui, ó, os condutores aqui marrons, né? Como também você tem calor produzido pelo rolamento, né, quando você tiver movimento. Então, você tem duas fontes de potência térmica aqui operando em uma região muito próxima, tá? Além do que, essa ponta de eixo aqui está distante da ventoinha usada para resfriamento. Tá? O ponto mais distante, ele está do lado oposto a ela, tá? Então, a capacidade de resfriamento aqui é pior. Então, além de você ter, né, a concentração de duas fontes de potência térmica, você ainda tem um problema de estar o mais longe possível de quem tira calor. Tá? Então, geralmente, vai ser o ponto mais quente da máquina. Tá? Então, você olhou a placa, a placa da máquina, a máquina categoria B. Então, ela pode operar até 120 graus Celsius, né, de temperatura. Tá? Se não estiver me falhando a memória aqui da elevação que a categoria B permite, segundo a norma. Tá? Mas a ideia física eu tenho certeza de que é essa que eu estou comentando. Então, se você precisar medir a máquina com a câmera termográfica, tá? Você vai medir, né, essa região, tá? Ela vai ser a mais quente de todas, e aqui você não vai, na carcaça da máquina, você não vai achar exatamente 120 graus Celsius, não, porque o calor está sendo produzido lá dentro, né, e aí ele está sendo dissipado para o ambiente. Então, logo na carcaça da máquina, você não vai ter o ar também a temperatura ambiente, mas logo, logo, você afastou um pouquinho, você já vai ter o ar a temperatura ambiente. Então, aqui, o verniz suporta 120 graus. O ambiente vai estar na sua temperatura, 20, 25, 30, tá? Então, a carcaça da máquina vai estar em alguma coisa entre 120 e a temperatura ambiente, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem com câmera termográfica no motor. Aqui, ó. O fundo de escala da câmera aqui, ó, é a cor vermelha, tá vendo? Tá a temperatura mais alta em vermelho e a mais baixa é essa aqui em violeta. Olha aqui essa região, que é a região longe do ventilador que eu comentei com vocês, tá vendo? O ventilador tá aqui, ó. Então aqui a temperatura é bem mais alta do que no resto da máquina, tá? Esse é o local que geralmente o verniz isolante envelhece primeiro, tá? Bom, até conveniente a gente falar, né, de envelhecimento do verniz, para explicar melhor de onde nasce essa categoria, tá? Então, essa informação de categoria B, categoria F, né, ela nasceu de estudos patrocinados pela Marinha Americana, onde foram feitos ensaios de envelhecimento, né, acelerados de vernizes isolantes de diversas composições. Tá? O verniz isolante é o material que a gente usa para isolar os fios do estator, tá? Porque senão você vai ter curto-circuito. Tá? Então aqui, ó, quando você monta uma bobina, tá? Aqui está um transformadorzinho, tá? Quando você monta a bobina de um motor, o fio de cobre não encosta de uma espira, ele não encosta no fio de cobre da outra espira aqui, ó.
tá? Você conecta um em série com o outro, mas aqui, ó, né, no pacote de espiras, eles são eletricamente isolados com verniz, que dessa cor aqui mais dourada, tá? Bom, esse verniz, ele tem vida útil, tá? Ele sofre, né, essa vida útil é caracterizada, inclusive ela é modelada, tá? Numericamente modelada, por uma função matemática chamada de lei de Arrhenius, uma lei física, tá? Não é nem uma função matemática. Então, na química, eles já fizeram, já modelaram o tempo de vida, né, de alguns corpos, e esse verniz isolante, ele é modelado por essa lei, chamada lei de Arrhenius, e você vai acelerar o envelhecimento ou retardar pela temperatura, tá, ao qual o verniz é exposto, ok? Com o passar do tempo, né, com o envelhecimento dele, ele para de isolar. Você começa a ver trincas no verniz, e quando essas trincas aparecem, né, primeiro vai aparecer a trinca, depois pode sair uma lasca do verniz, tá? Em uma espira e na espira vizinha, tá? E você pode ter curto entre espiras, e aí você vai ter uma corrente alta, e, consequentemente, muito calor produzido no interior da máquina, tá? Ou você pode não ter um curto-circuito com uma corrente exagerada, tá? Mas a máquina fica desequilibrada, as impedâncias das três fases não são iguais, a corrente não faz todo o circuito da espira, ela tem um caminho mais curto aqui, né? Entre uma espira e outra, porque o verniz se degradou, ok? E aí, né, com a operação desequilibrada, a máquina vai queimar mais rápido também, tá? Quando o verniz também se degrada, você pode promover contato elétrico do verniz com o material ferromagnético que vai ter contato com a carcaça do estator, ou com a própria carcaça do estator também. Mas tem algum aqui, ó. Então, você pode, né, se você perder a isolação aqui em cima, por exemplo, perdeu o verniz, ele envelheceu, você pode ter o verniz encostando na carcaça da máquina, tá? E aí, se tiver caminho para essa corrente de fuga à terra circular, você pode produzir mais calor, envelhecer mais rápido o verniz das espiras vizinhas, perder esse verniz, perder a isolação, ter mais corrente, produzir mais calor, e aí levar, quando né, esse envelhecimento está muito acelerado e em pontos críticos, você vai ter curto-circuito. E aí a máquina, aí com curta, a corrente é exageradíssima, e aí você não vai só envelhecer o verniz, você vai abrir o cobre. O cobre das espiras é interrompido, você abre o fio no meio, tá? Então, quando a gente fala de vida útil do motor, ela se refere, né, a alguns fatores, e um deles é a vida útil do próprio verniz isolante, tá? Então, pelos ensaios da Marinha Americana que produziram, né, as classes de isolação, eles pontuaram o seguinte, tá? Por exemplo, se você tiver um motor categoria B, em média, o isolante dele consegue operar a 2.000 horas a 120 graus Celsius, tá? Então, essa seria, né, a idade média que o verniz isolante de um verniz isolante categoria B suporta, tá? Geralmente, ele vai operar muito mais tempo, porque, né, quando você aplica a carga nominal, você tem uma elevação de temperatura, tá, determinada pela classe de isolação. Então, a elevação de temperatura vai ser de 80 graus Celsius na categoria B, se você tiver com um torque
de carga igual ao torque nominal. Só que você tem cargas que variam com o tempo. Então, tem momentos que ela atinge o nível nominal, tá? Mas tem momentos que ela tem um torque bem baixinho, tem momentos que você está com o motor sem desenvolver torque nenhum, tá? Então, ela não opera no torque nominal o tempo inteiro. Então, o motor não se mantém com uma elevação de temperatura no ponto mais quente de 80 graus o tempo todo, tá? Além disso, né, a temperatura no verniz, que é igual a gente está vendo aqui na imagem da câmera, tá, que vai ser um pouquinho mais alta até do que a temperatura que a gente está vendo na carcaça, ela vai ser dada, tá, a temperatura aqui no verniz, ela vai ser dada pela temperatura ambiente mais uma elevação, tá? Então, e aí, esses 120 graus Celsius são pensados numa condição extrema que o ambiente está a 40 graus, tá? E você tem uma elevação de 80 devido ao nível de carga. Tá? Quanto ao ambiente, você não tem o que fazer. A natureza impõe a temperatura que precisa. Quanto ao nível de carga, o cliente escolhe, tá? Então, se o motor estiver bem especificado, ele vai, né, vai ter elevações no máximo de 80 graus, ok? Só que na vida útil dele, o ambiente aqui, ó, pegar aqui em Ouro Branco, tá? Você vai ter aqui vários meses do ano que você não chega nem perto de 40 graus, tá? Então a temperatura do verniz aqui ela vai ficar menor do que 120 graus durante muitas horas de operação, ok? Então ele vai com isso durar também mais do que 2.000 horas. O tempo de vida dele vai ser maior do que 2.000 horas, porque ele não atinge os 120 graus da classe da classe de isolação. Ok? Então, tanto pela carga variando, quanto pela própria temperatura do ambiente variando, você pode ter longos intervalos de tempo que você não opera na temperatura nominal. Bom, e aí, uma pergunta natural, assim, você vai acrescer a vida do equipamento ou acelerar o envelhecimento dele em alguma taxa? Dá para caracterizar alguma taxa? Dá para caracterizar, tá? Então, no caso aqui, ó, para máquinas elétricas, você vai reduzir a vida útil dele pela metade para cada 10 graus de aumento de temperatura. Tá? Então, para cada 10 graus que você sobe, né, na temperatura dele, subir a temperatura significa o quê? Essencialmente subir a corrente elétrica para aumentar, né, a potência térmica caracterizada do efeito Joule, e a corrente elétrica, por sua vez, acompanha a carga mecânica. Tá? Então, se você se você aumenta a carga, você vai aumentar a temperatura. Tá? Tipicamente com um quadrado. A temperatura vai subir com o quadrado da carga. Tá? E aí, aliás, a potência térmica, tá? Isso. A potência térmica é a temperatura vai subir não necessariamente com um quadrado, porque a temperatura é integral da potência, tá? Então, se você subir a carga de tal forma que a temperatura suba 10 graus Celsius com relação a um ponto de operação anterior, a vida útil cai pela metade. Se você reduzir a carga, de tal forma que a variação de temperatura, que a máquina tem uma temperatura menor, e esse menor seja 10 graus Celsius, você dobra a vida útil, tá certo? Então, um número mágico aqui, né, também comprovado por ensaios e pela lei de Arrhenius, é esse aqui. Você vai reduzir a vida da máquina pela metade a cada 10 graus de aumento de temperatura. Ok? E categorias diferentes, elas são formadas por materiais diferentes, que suportam, têm uma vida também diferente, ou uma vida de 2.000 horas alcançada a diferentes temperaturas. Tá? Tem verniz isolante de material orgânico, tem verniz isolante de composto sintético. Os de composto sintético conseguem
operar 2.000 horas com temperaturas maiores. A categoria F, você consegue operar 160 graus, mais ou menos. Tá? Esse é um elemento que notoriamente estraga muito no motor, tá? O verniz isolante. 80% aproximadamente das causas de queima no estator são por conta do verniz, tá? A máquina elétrica queimando, pessoal, parando de operar, geralmente 40% das vezes é por conta de rolamento e 38% das vezes por problemas no estator, tá? Desses 38% que são por conta do estator, normalmente 80% desses 38% se deve a problema no verniz isolante, tá? Que a gente está tratando aqui ao interpretar, né, ao aprender sobre o que é classe de isolação, tá? A outra informação aqui, ó, IP sobre N, corrente de partida sobre a corrente nominal, 7,8 vezes. Então, está se dizendo que a corrente partida é 7,8 vezes maior do que a corrente nominal, tá? Corrente exageradamente alta, né? A gente até viu nas simulações do curso de máquinas, né? Quando você vai partir o motor, epa, vou voltar aqui, ó. Quando você faz a partida no motor, agora eu vou colocar aqui no eixo das abscissas o tempo, né? E aqui o módulo da corrente de estator, ou amplitude das correntes em cada uma das três fases do estator, que é a mesma coisa que a amplitude do vetor espacial de corrente estator, tá? E só uma errata, por gentileza, eu quero colocar aqui em função da velocidade mecânica. Não, eu vou botar no tempo mesmo, eu vou colocar um outro eixo aqui da velocidade. Tá? Então a gente vai ter a partida da máquina, ela vai, digamos que entrar em operação a partir de uma velocidade nula, a velocidade cresce, né? Tem aqui um comportamento, uma oscilaçãozinha muitas vezes, e chega no ponto final de operação, tá? Nesse intervalo de tempo que ela está partindo, tá? A corrente é sempre muito alta e aproximadamente igual ao valor de partida que está lá na placa. E na hora que ela acaba a partida, a corrente fica mais baixa. Então lá na placa está mostrando isso, ó, a corrente de partida está aqui à direita, onde eu estou passando o mouse, ó, IP sobre N, corrente partida sobre a nominal, tá? 7,8. Então essa corrente aqui é 7,8 vezes a corrente nominal, tá? Qual que é a corrente nominal? Está aqui embaixo, ó. Amperes, né? Então essa mesma máquina pode ser fechada para operar em 220 volts, e se ela estiver operando em 220 volts, a corrente nominal é 26,4 amperes. Se for a 380 volts, 15,3 amperes. E na tensão mais alta, 440 volts, a menor corrente, né, para dar a mesma potência nominal, que é 13,2 amperes. Tá? Então, considerando uma máquina, uma tensão típica aí de contexto industrial, 440 volts, a corrente nominal dela é 13,2 amperes, e a corrente partida é quase 8 vezes 13,2, tá? Isso vai dar em torno aqui de uns 104, 105 amperes. Tá? Altíssima, altíssima. A potência térmica, pessoal, ela é produzida aqui por diversos fatores, mas um deles é a potência no cobre do estator, que vai ser caracterizada pelo efeito Joule, né?
que vale RI ao quadrado, a resistência do estator, vezes o quadrado da corrente. Como você tem 3 fases, vai multiplicar por 3, tá? Então, a máquina, a carcaça da máquina e o sistema de resfriamento são projetados para dissipar o calor produzido por 13,2 amperes, tá? Digamos que aqui em regime a gente esteja no ponto nominal, tá? Então, se você coloca 8 vezes mais do que 13,2 amperes, você vai produzir 8 ao quadrado vezes mais potência térmica, tá? Então, essa potência térmica aqui do cobre do estator na partida é aproximadamente 64 vezes maior do que a potência térmica do cobre do estator em regime nominal, tá? Que é a potência térmica para a qual a máquina foi projetada para operar, né? O que ela consegue dissipar sem acelerar o envelhecimento do verniz isolante, tá? Então é uma corrente muito alta, mas é da máquina, tá? Isso aí, a máquina de indução tem corrente de partida de 6 a 9 vezes a corrente nominal, tá? Tipicamente você vai ver a corrente estator na partida de 6 a 9 vezes a corrente nominal, ok? Então, o que acontece, né? A potência térmica é elevada, mas o que faz queimar a máquina é a energia térmica, temperatura, né? A temperatura, ela traduz o grau de agitação das moléculas do corpo, ou a energia térmica do corpo, tá? Então, e a energia é a integral da potência. Então, para se atingir um determinado nível energético, uma temperatura alta, gasta-se tempo. Então, para que a gente não tenha uma energia térmica ou uma temperatura excessiva, o tempo de partida tem que ser suficientemente curto. Você não pode ter partidas, né, que durem muito tempo, porque aí você vai estar integrando durante muito tempo essa potência térmica exagerada, tá? Tem até um parâmetro da máquina, geralmente você vai achar em catálogos na internet e não na placa, né? Que é chamado de tempo de rotor bloqueado. Então, o tempo de partida da sua máquina tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado para que ela não queime na partida, tá? Esse tempo de rotor bloqueado o fabricante oferece, né? E ele é levantado por ensaios. Ele bloqueia o eixo, trava o eixo e comanda a alimentação elétrica na máquina. E aí ele monitora o tempo que se gasta até a máquina queimar, tá? E ele divulga isso aos clientes para dizer o seguinte, ó, né, a sua partida não pode durar mais do que o tempo de rotor bloqueado, porque senão você vai observar a queima da máquina, tá? Aí você pode falar assim, poxa, mas o ensaio de rotor bloqueado, o cara trava o eixo, a velocidade é sempre zero. E no contexto da minha aplicação, a velocidade está subindo, ela não é sempre zero. É fato, a velocidade está subindo, mas a corrente, que é o que promove a queima, ela é a mesma durante toda a aceleração. Basicamente a mesma. Então, mesmo embora a velocidade esteja crescendo, a corrente é a mesma que se observa quando o rotor está bloqueado, tá? Então, ainda assim, então vale, né, usar o tempo de rotor bloqueado como parâmetro de análise, tá? E aí, para evitar queimar, né, por essa corrente partida exagerada, você também tem um número de partidas por hora, tá? Você não pode toda hora, já que o evento de partida produz muita potência térmica, você não pode fazer muitas partidas por hora, porque senão a máquina também vai ter uma temperatura excessiva, ok? Você vai acelerar o envelhecimento do verniz isolante.
O outro parâmetro que aparece aqui é o índice de proteção IP55, tá? Então, isso é um código, você já deve ter até visto em câmeras, né? Também serve, né? E ele descreve o grau de proteção da carcaça do equipamento para não se permitir a entrada de água e particulados, tá? Quanto maior esse índice de proteção, mais cara a máquina. Tá? Se eu não me engano, o primeiro algarismo é a proteção contra água, né, jato de água, e o segundo algarismo é a proteção contra poeira. Tá? E aí, se a máquina opera, por exemplo, opera ao tempo, né, vai pegar chuva, vai estar numa mineradora, pega muita poeira. Então, o seu índice de proteção ele vai ter que ser maior. Tá? Agora, se ela já trabalha abrigada, em ambiente de pouca poeira, você precisa de um índice de proteção menor. Ok? Aqui, pessoal, é a tensão, as possíveis tensões nominais da máquina. Tá? Então, são três bobinas que você pode segmentar, tá, em vários pontos de conexão. Então, aqui embaixo estão mostrando, esses pontos estão mostrados. Ó. Se você quiser pegar esse mesmo motor e conectá-lo em uma instalação de 220 volts, você tem que pegar essas pontas de cabos que aparecem na caixa de ligação, aí o fabricante coloca, né? Identificação nas pontas de cabo, 2, 8, 5 e 11. E aí, o que ele está falando? Para operar em 220 volts, você conecta a 2 na 8, a 8 na 10, a 11 na 5, a 5 na 9 e a 9 na 3, a 1 na 7, a 6 na 12, tá? E aqui na 2, na 3 e na 1 você coloca, você conecta a rede trifásica, tá? Então seria uma possível forma de ligação das três bobinas, tá? Que vai configurar um delta-delta. Eu vou ensinar no módulo do curso o que é conexão delta e estrela, ok? E aí você pode alterar essas formas de conexão para colocar tensões de linha mais altas sem exceder a tensão por bobina da máquina, tá? E também lembrando aqui, essa tensão que aparece aqui, né, essa é uma máquina trifásica CA, nós temos três bobinas. A tensão que aparece na placa, pessoal, é sempre a tensão fase-fase, ou tensão de linha. Tá? Deixa eu ver se tem uma máquina aqui para cima, para eu desenhar. Aqui, ó. Por quê? Você pode ter, a máquina pode estar fechada desse jeito aqui, ó, com um ponto neutro comum. E aí você pode ter uma tensão de fase para neutro, igual na teoria, as tensões que a gente impõe são tensões de fase para neutro. Quando a gente fala VAS lá na teoria de máquinas, né, está falando da tensão da fase A do estator para o neutro. Tá, o voltímetro é colocado aqui. Nessas placas de equipamentos elétricos industriais, a tensão é sempre de fase para fase. Sempre, tá? Por quê? Você nem sempre tem acesso ao ponto neutro, mas você sempre vai ter acesso a duas fases, tá? Então, por exemplo, quando fala lá em 440, né, é a tensão que seria medida de fase para fase e o valor RMS, 440 volts, fase e valor RMS, que é o valor de pico sobre raiz de 2. Tá? Então, sempre tensão fase-fase, nunca é tensão fase neutro, igual seria essa aqui, ó. Tá? Pessoalmente, tá, eu defendo, né, se eu tiver a liberdade de escolher o motor que eu vou comprar, eu prefiro que tenha uma única tensão, tá, para evitar erro de ligação, ok? Múltiplas tensões, elas trazem uma vantagem ao fabricante,
né? Ou seja, com a mesma engenharia de produção, ele faz uma máquina aqui de 10 cavalos que atende um cliente cuja instalação tem 440 volts. E ele vai atender a um outro conjunto de clientes com a mesma máquina, mesma linha de produção, né, nesse conjunto de clientes se tem a 380 volts. Também vai, com a mesma máquina, a mesma engenharia, atender outro cliente a 220 volts. Então, para ele é conveniente. Só que é muito comum ter erros de ligação da máquina. Então, eu, pessoalmente, né, eu prefiro, recomendo, você vai comprar a máquina, o ponto de instalação dela é de 440, então pede uma máquina de 440, ponto, sem outras opções. Só vai aparecer aqui, ó, na caixa de ligação, 6 terminais, o início e o final de cada bobina. Aliás, vai aparecer 3. Se for uma única tensão, ele vai botar 3 terminais, ele vai fechar a máquina por dentro para você. E aí você se poupa de risco de erro na ligação. Tá? Bom, aqui do lado é a corrente nominal, tá? E aí, de acordo com a tensão, você vai ter um determinado nível de corrente, né? Então, todos esses pontos aqui são pontos nominais, eles acontecem simultaneamente na máquina se você aplica entradas nominais na máquina, né? Ou seja, torque de carga no eixo mecânico nominal e tensão elétrica nos terminais, dos terminais no mundo elétrico nominal. Então, você colocou entradas nominais, a máquina vai operar aqui com essas características nominais aqui, ó, tá certo? E uma das saídas dela é a corrente de operação, tá bom? Então, se você, né, alimentou no terminal elétrico com 440 volts, colocou uma carga no eixo mecânico que força a operação a 1760 RPM e 10 cavalos, essa máquina vai demandar da rede 13,2 amperes. Tá? Todos, aqui não tem nenhum parâmetro que é separado, assim, que não interfere no outro, né? Então tem toda uma coleção de sinais mecatrônicos aqui. Você colocou tensão nominal na velocidade nominal e potência nominal, ela opera na corrente nominal também. É isso que a placa tá falando, é um dos recados. Tá? E a corrente, pessoal, ela tem ela traz consigo, né, informação muito nobre. Tá? A gente viu no curso de máquinas, né, e no modelo da máquina, que a corrente ela é muito sensível ao torque eletromagnético. Tem uma relação de afinidade, tá? A corrente com torque. Tá bom? Então, por vezes, né, a gente precisa entender se uma máquina está operando com torque exagerado no eixo, torque de carga exagerado. Pelo que a gente aprendeu na aula de hoje, o torque de carga no ponto de operação da máquina em regime permanente é igual ao torque eletromagnético. E o torque eletromagnético ele é proporcional à corrente na região de operação, tá? O próximo do ponto nominal. Então, se você tiver correntes maiores do que a nominal, pode ter certeza que a carga mecânica no eixo está exagerada. Com certeza. Tá? E aí, você tem um aliado interessante que é o seguinte: você pode olhar a corrente nominal na placa, colocar um alicate amperímetro em torno do cabo de alimentação do motor e ver. E alicate amperímetro é barato, vende para todo lado, e você só faz com que ele enlace o cabo. Você não tem problema de alinhamento, balanceamento, nivelamento, nada. Você só precisa fazer ele abraçar o cabo, tá? E aí você tem de cara uma informação se a máquina está operando em sobrecarga ou subcarga, tá? Então, essa informação da corrente nominal aqui, ela é muito nobre, tá? E saber, por exemplo, se ela está em sobrecarga, é saber se ela vai queimar daqui a pouco, tá? Ou se, né, por que ela queimou em eventos passados,
Aí você, não mexemos em nada no processo. Já queimei 4 máquinas, numa janela de um mês. Aí você olha a placa, 13,2 amperes de corrente nominal. Média corrente está em 17 amperes. Tá? Tá explicado porque está queimando. Eu botando carga mecânica demais, a máquina está operando com corrente maior que a nominal. Tá? Calor excessivo, né, pelo potência térmica excessiva pelo efeito Joule, ela vai queimar. Tá? E aí, aqui, até uma dica também, né? Não adianta você, então compra uma máquina de maior capacidade de corrente, tá? Aí você tem que olhar se a transmissão mecânica que está aqui na frente suporta. Porque você só vai empurrando a queima para o componente mais fraco, ok? Então, se o acionamento mecatrônico, né, o manipulador, a transmissão e o motor estão pensados aqui para 10 cavalos e, consequentemente, 13,2 amperes, tem que reduzir a carga. Ou trocar o acionamento inteiro. Aí tem que ser todo, não é só o motor, não. Tá? Então, você só tira o ponto de queima do motor e joga ele para a transmissão. Vai quebrar a transmissão mecânica. Por vezes, transmissões mecânicas são bem mais difíceis de comprar, tá? Não é qualquer um que faz e dependendo se for uma transmissão especial, enfim, você vai ter mais problema em substituir ela do que o motor. Ok? Aqui o regime de trabalho, S1, é o perfil da curva de torque de carga no tempo, S1 com a curva de torque constante, máxima temperatura ambiente, 40 graus Celsius, altitude, né, 1.000 metros, então a altitude é relevante, porque ele te garante aqui esse ponto de operação e que a máquina não vai queimar até essa altitude. Se você passar muito disso, o ar fica rarefeito e o efeito dele de resfriamento fica mais pobre. Tá? E aí você pode, você leva isso para La Paz, por exemplo, na Bolívia, tenta operar, a cidade é alta, você coloca no ponto nominal direitinho, com 2 semanas a máquina está queimada. Então você, poxa, mas eu fiz tudo certo, não há nada errado e tal. Queimou por quê? Ela até não produziu calor demais, mas ela tirou calor de menos, que é o ar de resfriamento que vai passar nas aletas, né, está mais rarefeito. Ok? Aqui o rendimento nominal, né? Então, o rendimento é a relação entre a potência mecânica e a potência elétrica, 91%, tá? Esse número é sensacional. Uma máquina com partes móveis, né? Ela entrega na ponta de eixo, aqui, quando operando no ponto nominal, 91% da potência que ela tirou dos terminais elétricos, tá? É difícil achar essa eficiência toda nos equipamentos de potência. Tá? Máquinas a combustão vai dar 20%, 15%, sistema hidráulico dá 60%, 50%. Tá? Então, nisso aqui a máquina elétrica é imbatível. Aliás, tem um elemento que é mais eficiente que ela, que é o conversor eletrônico de potência. Ali você vai conseguir 96, 97, se for a tiristor, 99,5, 99,7% de eficiência. Mas ele não tem partes móveis, tá? Isso também ajuda a produzir calor. É aqui o fator de potência, 0,82, fator de potência nominal, tá? Bom, então, pessoal, essa aqui que é a apresentação da placa da máquina. Toda vez que você chega em campo e vai conhecer uma máquina, a primeira coisa a se fazer é ler os dados de placa. Tá? E aí eu queria ter esse momento com vocês para a gente poder ter né, conseguir interpretar esses dados. Tá bom? Aqui colocou até a massa do motor, ó, até uma hora que eu estava procurando valores de massa, tem até aqui no cantinho, ó, 10 cavalos, 64 quilos. Tá? Então, até assim, via de regra, tá, na área de máquinas, a gente fala que a partir de 10 cavalos você não vai conseguir muito facilmente tirar o motor do chão não, com o seu braço, tá? Já são motores de maior porte, ok? Bom, então, meu recado era esse aí, moçada. Eu abro a palavra a vocês aí. Tava até aberta, né, para dúvidas, considerações, mas agora eu faço até um convite, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou disponível. Ô, Léo, tem
Eu pergunto, mas não é referente à matéria, não. Seria mais a metodologia, porque eu acabei entrando um pouquinho atrasado, né? Não sei se você já passou como é que vai funcionar. Se você puder falar Sim. para a gente. Ô Sérgio, pela incapacidade, né, da gente ter contato no laboratório, tá? A gente vai fazer essa aula, esse laboratório todo por videoconferência e a gente vai abordar os tópicos teóricos que o laboratório normalmente aborda, nós abordaremos todos, e alguns dos tópicos práticos vão ser adaptados para a gente poder fazer por simulação, tá? Então, vai ser Beleza. essa abordagem, é o melhor que dá. E aí, eu fiz um convite, né, para a moçada, para que em um momento futuro, né, com o retorno das atividades presenciais, vacina, tudo direitinho, a gente, que quem quiser, vá ao laboratório fazer a aula como ouvinte, e fazer as práticas e tal, que isso já é, em tese, um direito, né, porque a universidade é pública, e aí eu reforcei o convite, tá? Que aí vocês não ficam prejudicados em formatura, e quem puder depois ganha o reforço em conhecimento. Ah, fechou, Léo. Obrigado. Falou nada? Moçada, mais alguém? Então tá. Então, beleza. Eu agradeço vocês, então, a presença e desejo uma boa noite. Semana que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, a gente se vê de novo. Tá bom? Até lá, então. Beleza, professor. Valeu. Até Boa mais. Boa noite. noite aí, gente. Boa, moçada. Ô, Beleza, Léo, obrigado, Léo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Oi, Gabriel. depois você passa para mim, pode ser até por e-mail mesmo, os horários das aulas assíncronas? Ó, passo, mas, ô, Gabi, até adiantando, a, essa disciplina, ela tem uma aula síncrona e uma assíncrona. Dão duas aulas. É essa que a gente fez, Tá, entendeu? beleza. É porque achei que ia ser como máquinas, que devia ter aulas a mais. Não, não, não. Essa vai ser nessa. O ritmo vai ser duas por semana mesmo. É, e aí, se você quiser tirar dúvidas, é só me escrever que a gente faz uma videoconferência fora do horário da aula. Tá, beleza. Tá? Não, não está engessado ao horário, não, sabe? Não, eu li tal material, queria conversar. Aí você só me escreve e a gente acerta a agenda e conversa. Tá ótimo. Obrigada, Beleza? Léo. Por nada. Falou, moçada. Boa noite. Boa noite.